eu sou Daniela Ferreira, neuropsicopedagoga, e hoje vamos iniciar mais um episódio do NeuroStarcast, episódio 5, muito especial, com a presença da psicopedagoga Ana Paula Ubatuba mais uma vez. Obrigada pelo convite, Dani, mais uma vez. Muito bom estar participando e divulgando conhecimento para todo mundo. E trouxemos uma família muito especial hoje. Nós avisamos no episódio 4 que o episódio 5 seria imperdível, porque nós estamos com uma família de uma criança que é paciente, foi meu paciente, hoje é paciente da Ana Paula. Vamos abordar o TDAH, os desafios que tanto ele enfrenta, quanto essa família maravilhosa que é a Mariana e Gandhi, que são os pais do Arthur. Então, sejam muito bem-vindos. É maravilhoso receber vocês aqui. Não só por nós conhecermos a família, conhecermos e a gente teve a oportunidade de participar um pouquinho da história de vocês, mas porque nós sabemos que vocês hoje estarão inspirando vidas, inspirando pessoas a entender um pouquinho mais sobre o TDAH, buscar ajuda e mostrar para todo mundo que qualquer pessoa pode ter uma vida normal, independente do que ela tenha, tá? Então, sejam muito bem-vindos. Muito obrigada. Bom, para a gente começar, vamos explicar um pouquinho, né, Dani, o que é o TDAH. O TDAH é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. É um transtorno do neurodesenvolvimento que normalmente ele apresenta as suas características na fase da escolarização, onde a criança apresenta muitas das vezes a desatenção, a agitação, inquietação, questões ligadas à parte de relacionamentos, né, a impulsividade, não conseguir aceitar o não, né, que a gente percebe às vezes nas crianças. E quando isso se apresenta, normalmente a queixa vem da escola, né? Antigamente se falava assim, isso é uma criança muito agitada, quando estiver na vida adulta, para. E hoje, com as pesquisas, a gente vê que quanto antes um processo de intervenção se inicia, melhor qualidade de vida esse paciente tem, melhor rendimento na escola ele vai ter, melhor vai ficar as relações, né? O ser humano ele vai se potencializando como um todo no seu desenvolvimento. O TDAH é um transtorno neurobiológico, né? Existe uma disfunção no córtex pré-frontal, que é essa região frontal do cérebro, que acaba afetando as funções executivas. E o que são as funções executivas? Atenção, memória, capacidade de organização, planejamento, tomada de decisão. A criança fica muito agitada, impulsiva muitas vezes. Tem dificuldade no controle das emoções, então às vezes tem aquelas explosões de raiva, né? Ou fica muito quietinha. Então, por conta dessa disfunção, da baixa produção de 2 neurotransmissores que são importantes tanto para regular as emoções quanto regular a atenção, a motivação, né, que é a dopamina e a noradrenalina. E aí, com relação ao tratamento, né, como é que a gente faz para tratar isso? Existe o tratamento medicamentoso, muitas vezes, e o tratamento terapêutico. Ambos precisam caminhar juntos. O remédio ele vai repor essa química no cérebro e a terapia ela vai trabalhar todas essas questões comportamentais, emocionais, aprendizagem e vai ajudar esse paciente a ter qualidade de vida e viver normalmente com aquele transtorno sem incômodos e sem maiores prejuízos. Certo? Então, vamos lá. Eu vou pedir para vocês, pais, né, do Arthur, contarem pra gente um pouquinho como foi essa descoberta, esse início, como foi a vida do Arthur na primeira infância. Se ele já apresentava alguns sintomas, algumas características que vocês começaram a prestar um pouco mais de atenção. Desde o início, sim.
da primeira infância, né, nós percebemos assim que o Arthur tinha muita dificuldade para dormir. Eu acho que esse foi o primeiro sinal, né, primeiro sinal que nós percebemos. Ele tinha muita dificuldade para dormir. Ele era uma criança muito agitada, né, e na hora do sono tinha todo aquele ritual. E aí a gente pesquisava o que fazer para dormir melhor, apagar todas as luzes, e banho, e massagem, até aromaterapia nós utilizamos. E assim a gente até percebia algumas melhoras, mas que não duravam muito tempo. Né? Logo depois voltava aquela agitação, mas assim, ele sempre teve muita dificuldade para dormir, né? Acho que esse foi o primeiro sinal que nós percebemos. E aí, conforme foi crescendo, a questão da agitação, não parava, né? Tava sempre pulando, sempre querendo coisas novas, os brinquedos, assim, ele brincava, mas ele sempre queria mais um pouco, ele sempre queria que o brinquedo fizesse mais alguma coisa, sempre achava uma nova, né, forma de brincar com aquele objeto, tudo era brinquedo para ele. Criativo, né? Muito criativo, sempre foi muito criativo, exatamente. Bem Usou elétrico. bem elétrico, né? E na questão assim da escola também, que nós começamos a perceber a questão da agitação também na escola, de não conseguir parar, né, para prestar atenção na escola, né, nas aulas. Aí começou a vir algumas sinalizações, né, alguns sinais da escola, né, solicitando, né, a gente com uma certa frequência, tem que ver a agitação do Arthur. Nada que impedisse, nada que a gente observasse tanto a questão do aprendizado, nada que interferisse tanto no aprendizado. Mas, assim, de certa forma, acabava interferindo porque ele não parava. Né, não tinha um déficit de aprendizado. Mas a gente percebia que pela agitação, né, muitas vezes ele não conseguia acompanhar porque ele não parava. Mas quando a gente conseguia fazer ele parar, que não era, né, sempre não era muito fácil, a gente não percebia o déficit de aprendizado, mas da atenção, sim, né, o que acabava interferindo. Sim. Você percebia essa agitação que você tinha, Arthur? Conta pra gente um pouquinho. Então, eu sempre gostei de ser agitado porque eu acho que dá pra aproveitar mais as coisas, né? Então, quanto mais acelerado, mais coisas você faz, é isso? Entendi. Não pode perder tempo. Sim, sim. Tudo isso é muito característico, né, do TDAH, a questão do sono. Geralmente, o sono é prejudicado, é um sono mais agitado, ou a criança tem dificuldade para iniciar o sono, ou seguir com o sono a noite toda, né, essa agitação, tudo bem característico. Ele nunca teve costume de dormir à tarde, dormia só à noite e assim, pouco. Sim. Sono muito agitado. Isso. Até antes da escola, na creche, ele também era bem agitado na creche. Até antes da fase escolar. Isso. Né? Sim. Mesmo em Quando casa. foi para a creche, a gente percebeu que tinha a oportunidade de acompanhar pela câmera. E aí, nos primeiros dias, né, a gente ficava olhando o tempo todo e ele bem agitado e a gente percebia. Eu ligava para ela, ele está correndo lá no creche para um lado e para o outro. Não para. É uma cabecinha que não para de pensar o tempo inteiro. Muito TDAH, porque a agitação ela não é só motora, é uma agitação mental. A cabeça deles processa muitas coisas ao mesmo tempo. É aquela cabeça que não para de pensar, tá o tempo todo pensando como vai ser, né? Isso gera também uma questão de ansiedade, né? Nesse cérebro que não consegue relaxar. Assim, até foi interessante o que você falou, que nós vamos observando, né, pegando algumas situações, lembrando de algumas situações que a Ana Paula colocou. Ele, às vezes, ele estava fazendo uma coisa e estava falando de outra coisa. Eu, Arthur, mas você está fazendo uma coisa aqui e já estava pensando, não, mãe, mas nós vamos fazer. Ele sempre estava à frente. Né? E às vezes, não, meu filho, volta, mãe, vamos terminar, vamos encerrar essa atividade e passar para outra. Muitas vezes ele estava fazendo uma coisa, né, ou então assistindo alguma coisa na televisão e conversando sobre outra coisa. Então, né, realmente é um cérebro, né, que não parava. Não parava. E às vezes a gente percebia, após assim, algum momento de agitação, esse cansaço dele. A gente percebia que ele se sentia cansado, às vezes ele queria parar, né? E estava sempre, né? Não, vou fazer mais alguma coisa, sempre. Não, Arthur, vamos descansar, vamos fazer isso agora. Tentava organizar, né, as atividades e ele sempre fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo. É isso mesmo. Eu costumo dizer que o cérebro do TDAH é como se fosse um carro 1.0 com ar-condicionado ligado, tendo que subir uma ladeira íngreme. Porque é um cérebro lento, apesar disso, né? A nível de neurofisiologia, o cérebro do TDAH é um cérebro lento, que tem frequências lentas. Então, ele vai subir aquela
aquela ladeira ali aos trancos e barrancos, ele vai se esforçar ao máximo. Quando chega lá em cima, aí não aguenta, não dá conta, capota. Então é por isso que vem aquela explosão e depois vem a exaustão, né? E a exaustão mental mesmo. E você chegou até a pontuar um pouquinho pra gente, né? Mas a gente queria saber, mediante essas observações que vocês foram tendo durante o crescimento dele, em que ponto que vocês resolveram procurar ajuda terapêutica? Foi por vocês, pela família? Foi um encaminhamento da própria escola? Como se deu esse processo? Foi sinalizado pela escola, né? Eles Vocês nos lembram mais ou chamaram. menos que ano escolar ele estava? Acho que no segundo ano. Segundo. Ele está no quinto, deve ter uns 3 anos, mais ou Sim, menos. foi, exatamente. Aí nos sinalizaram, nos chamaram na escola, aí a psicóloga, né, conversou com a gente, pediu pra gente procurar, né, Serviço profissional. Para uma avaliação? Isso, procurar o serviço de psicologia, né? Mais pelas questões, não pela questão de aprendizado, não, mas pela questão da hiperatividade mesmo, né? Da agitação e da dificuldade de resolver conflitos, né? Estava sempre envolvido em conflitos, né? Que, assim, ele até tentava, muitas vezes, né, se expressar e tinha dificuldade. A gente observava isso, dificuldade de se expressar, né? Porque ele queria muito falar, ele queria, né, acontecer, ele queria sempre liderar, né? E essa agitação acabava atrapalhando, né, a convivência com os colegas por conta, né, dessa agitação dele, de não conseguir, né? O interessante é que pra gente, ele, quando ele estava em casa mais calmo, ele conseguia passar pra gente essa dificuldade, né? Poxa, mas eu quero fazer, eu queria falar, mas eu não conseguia. Aí a gente, não, mas tem que ter calma, respira. E sempre querendo ser o líder, né? O direcionar a brincadeira de todo mundo. E Que, por um lado, tem um ponto muito positivo, né? A liderança. Sim. Mas a gente precisa também estar com essas questões, principalmente de relacionamento, equilibrada, né? E uma coisa que você colocou, Mariana, que eu achei muito importante a gente comentar, é que ela relata que ele não tinha questões no aprendizado. Normalmente, o TDAH, ele não tem questões, apesar de, como a Dani colocou, de ser um cérebro mais lentificado, mas ele não tem questão cognitiva, né? Ele aprende muito bem, mas realmente a agitação em excesso ou a desatenção acaba interferindo e aí oscila muitas das vezes no aprendizado. A dificuldade no aprendizado, ela vem muitas vezes quando se tem uma comorbidade junto, uma dislexia junto, algo assim. Ou quando a criança não consegue aprender, não por falta de... por uma dificuldade intelectual, né? Como a Ana Paula botou. O intelecto dele é perfeito, é maravilhoso, inteligente, esperto. Mas é que existe as habilidades que a criança precisa para aprender, que é a atenção, memória, ficam prejudicadas. Então, acaba que a aprendizagem também sofre aí um prejuízo, né? Né? A gente percebia esse prejuízo pela falta de atenção mesmo, de parar para... Não, agora você precisa parar. E aí era todo um processo de você tentar acalmar para ele focar ali no aprendizado, né? Na matéria. Arthur, você era líder. Como é que era isso para você? Você com seus amigos, o que era difícil? Como era difícil para você esse relacionamento? Por quê? Então, eu sempre gostei de ser o líder por causa que eu acho que é uma posição onde você meio que é mais Mais enxergado pelos outros? Os outros Isso. têm maior visibilidade? isso. centro das atenções. Exatamente. E aí você queria ser o centro das atenções para que as pessoas pudessem te ver. Por que você tinha essa necessidade de que as pessoas te vissem? Porque eu gosto de chamar a atenção das pessoas, eu acho uma forma legal para fazer amigos ou até para causar uma boa impressão quando a gente estiver em algum lugar. Entendi.
Arthur fala muito bem, sempre se expressou muito bem, conversa muito bem, né, Arthur? Arthur é maravilhoso. E aí a escola sinalizou, né, para vocês foram buscar ajuda. Aí eu entro, né? Foi quando eu entrei na vida de vocês. Como a sinalização... como é que é esse processo? Né? As pessoas têm muita dúvida disso. Meu filho está com dificuldade. Quem eu procuro? Para onde eu vou? No caso, quando a gente recebe uma demanda escolar, né? Que é a nossa maior demanda, porque tanto a psicopedagogia quanto a neuropsicopedagogia são terapias da educação. Educação/saúde. Mas a gente lida com o processo de aprendizagem. Então, vocês me procuraram porque havia uma queixa, uma sinalização da escola. Então, estava atrapalhando o desenvolvimento dele acadêmico de alguma forma, mesmo que não necessariamente nas disciplinas, no rendimento, mas dentro do ambiente escolar havia um prejuízo. Então, vocês vieram até mim para que a gente pudesse investigar o porquê, né? O processo de aprendizagem, o desenvolvimento dele com o outro, as habilidades emocionais, comportamentais, e foi aí que nós fizemos aí um processo de avaliação, né? E dentro desse processo de avaliação, eu levantei aí a hipótese do TDAH. Nós levantamos a hipótese, quem confirma essa hipótese é o médico. Né? E aí eu encaminhei para o neurologista, que pode ser o neurologista ou o psiquiatra infantil. No caso dele, eu não vi tanta necessidade do psiquiatra e mais o neurologista. Ambos têm competência para fechar esse diagnóstico. E aí, daí para frente, como foi? Então, né, com essa solicitação da escola, e assim, no início a gente até não entendia tanto a questão do comportamento, porque não tinha esse diagnóstico, né? Sim. Nós não conhecíamos, né, tanto o TDAH, e a gente achava que essa agitação, que na verdade o déficit, né, quando acontecia, né, às vezes uma nota mais baixa, que estava alguma coisa relacionada com a questão cognitiva mesmo. Sim. Né? A gente não tinha entendido, até então a gente não entendia que o comportamento, né, que interferia diretamente, poderia interferir, né, diretamente na cognição. Mas e aí, quando a escola, né, nos solicitou a presença para conversar, não foi só uma vez, chamou a primeira vez, tu está muito agitado, a gente precisa ver. Aí ele começou com acompanhamento na escola, mesmo a psicóloga, né, da escola conversou com ele algumas vezes, e aí é que ela viu a necessidade, né, do acompanhamento externo. E aí, né, nos foi dado algumas opções, né? Nós conhecemos a Daniela, que aí orientou também a questão da psicologia, que também ajudou bastante. Ele fez também acompanhamento com a psicóloga por uns 2 anos, né? 2, 3 anos, né? Mais de 2 anos. Sim. Mas aí por uma questão de incompatibilidade de horário, e aí a gente tentou uma outra profissional, ele não se adaptou. E aí estava se adaptando super bem, né, com a Daniela nesse período. Ele falou, não, vou ficar só com a Daniela. E aí, assim, a gente começou a perceber que estava, né, fluindo, que estava melhorando a questão de relacionamento dele, o que ele trazia pra gente em casa. Hoje eu conversei com a Daniela sobre isso, e foi bom, porque, assim, ele resolvia algumas questões. A gente percebia que era muita questão de relacionamento. Exatamente. Né? O relacionamento dele com os colegas, e isso ele conseguia resolver. Veio, né, no início, ele conseguiu expressar isso de uma forma melhor, porque ele sempre vinha com uma questão. Porque hoje não foi bom por causa disso. Hoje aconteceu isso. Eu falei, meu Deus, mas que tantos problemas. Mas é porque ele começou a expressar. Eu falei, gente, o quanto isso não ficava guardado, exatamente, né? Por quanto tempo. E que bom que ele conseguiu colocar isso de fora, né? Isso, assim, eu acho que o acompanhamento, né, com a psicopedagogia ajudou ele a organizar, né, essas situações, essas como é que eu vou dizer? Esses pontos. Esses pontos, e ele conseguiu começar a verbalizar, né, organizar. Ele conseguia trazer pra gente, né? Ele não conseguia trazer pra gente isso. Ele não conseguia demonstrar, no caso para os pais, essas situações. E com você ele já começou a ficar muito mais à vontade para conversar. E a gente às vezes conversava, ele não fala com a gente isso, né? Porque assim, uma das coisas mais importantes na nossa área é o vínculo. E nós estabelecemos um vínculo maravilhoso desde o início. Houve toda uma identificação, né? Eu digo até racial mesmo, porque ele olhava para mim e ele falava, você é igual a mim, a cor da sua pele é igual a minha. Então, a gente criou um vínculo muito bom, muito positivo. Então, ele
ele me via como alguém que ele podia falar, que ele podia conversar. Então, às vezes, eu traçava toda uma estratégia na sessão de cognição, né, de atenção, e não era nada daquilo que ele queria. E aí, a gente replaneja a sessão. Então, ele queria conversar, ele queria botar para fora. E ali, eu vi que, além da psicóloga, porque é importantíssimo, né, deixar claro para todos, nós somos uma equipe multidisciplinar e cada um faz o seu trabalho. Em nenhum momento eu fiz o papel de psicóloga do Arthur, mas ali eu era a terapeuta do Arthur, que dava ao Arthur a atenção que ele precisava e fazia com que ele se sentisse à vontade para me trazer as demandas dele. E naquele momento o Arthur começou a se abrir, trazer coisas, e a gente conversava. E ele começou a despertar para outras questões, talvez não fosse a demanda principal dele. A demanda principal dele não era a atenção, não era o foco. Era botar para fora algumas coisas que faziam mal e se organizar, cognitivamente falando também, né? E aí foi quando ele começou com a psicóloga, eu fiz uma parceria muito boa com a psicóloga, a gente trocava muitas informações, tinha coisas que ele trazia para mim e levava para ela. A gente percebia. E aí eu falava, Arthur, você precisa conversar também com a sua psicóloga. Você pode conversar comigo, mas também tem que conversar com ela. E ali, aí ele levava, e enfim, conseguimos um excelente trabalho com o Arthur, né? Por questões aí de horário, de demandas, né? Eu abri o instituto aqui no Recreio e aí eu comecei a me dividir. Passei o bastão para uma pessoa incrível, maravilhosa, que eu falei, o Arthur vai estar em boas mãos, eu tenho certeza. Eu não poderia entregar essa pedra preciosa para qualquer profissional. E deu super certo. E com certeza a Ana Paula deu sequência aí a todo aquele trabalho maravilhoso que a gente começou, né, Arthur? A gente se vê sempre. E Ana Paula. E o quanto é gratificante a gente poder perceber, né? Hoje ele está entrando aí numa pré-adolescência, né? Eu cheguei o primeiro contato, ele ainda estava lá no finalzinho da infância, e perceber esse autoconhecimento. Hoje eu já vejo que o Arthur se autoconhece, ele já se regula mais, ele já consegue pontuar, né? Acho que até nas questões, às vezes, questões na nossa vida vão existir sempre, né? Mas ele já consegue refletir, ele já consegue colocar muitas vezes para mim o que ele fez de errado, né, na questão do comportamento e o que ele precisa fazer para melhorar, né? Muitas das vezes o TDAH ele tem uma questão de dificuldade de pedir desculpa, de reconhecer que não foi da melhor forma que é a rigidez cognitiva, né? Então hoje a gente já percebe no Arthur uma outra mudança, né? Um outro comportamento. E eu queria só voltar um pouquinho no que Mariana colocou, que eu acho super importante, Dani, quando ela coloca que a escola sinaliza, né? Como é importante a escola estar atenta também, né? Porque a escola é quem passa o maior tempo com a criança, né? Muitas horas seguidas. Então, ela consegue enxergar aqueles comportamentos. E é importante a gente pontuar também que o TDAH ele precisa manter essas questões não só na escola ou não só em casa. É na escola, em casa, em todos os ambientes, né? Para poder vir reforçando essa característica do transtorno, que isso é tão importante também na avaliação. E aí, depois que foi todo esse processo, a escola fez essa parceria maravilhosa também. É uma escola que ele ainda está finalizando, né, o ciclo esse ano na escola. É uma escola muito bacana, que eu já estive lá conversando sobre o Arthur. A equipe também é uma equipe fechadinha, está sempre passando para a gente, isso é importante. E a gente percebe também que há família, né? Família, escola, terapeuta, como que isso traz um resultado super positivo, né? Queria que vocês pontuassem um pouquinho qual a percepção de vocês, pais, dessa integração. Como que isso fez ou não a diferença no tratamento, ou faz no tratamento do Arthur? A escola sinalizar foi muito importante porque no início a gente até conversava, né? Ele é agitado, é elétrico, mas a gente não
Ah, mas isso É é normal, É é, da da idade. criança. comum. Acho que todas as crianças são assim. Aí começa, inevitavelmente, a gente começa a comparar com outras crianças que estão por perto. Pô, mas isso aí, tá vendo? O outro também é. Enfim, a verdade. escola ter sinalizado a situação, né, pedagógica foi muito importante porque a gente não sabia. Se eles não falassem, se não tivessem Atentado para isso, né? nos comunicado, a gente Achava ele que ia estava ter um tudo prejuízo, tranquilo, né? Sim, Ele sim. ia acabar tendo prejuízo que nós não teríamos noção do que estava acontecendo. E foi bom que a escola sinalizou cedo, né? Ele tinha 8 anos de idade, ele estava em processo de alfabetização ainda, estava no 2º ano. Então, a importância da escola sinalizar o quanto antes. Inclusive, isso é o que está na lei, né? A escola não pode esperar. Não pode pecar pela omissão. Percebeu? Tem que chamar a família, conversar, orientar. E que bom que isso aconteceu com ele, né? Foi importante a escola ter sinalizado e, assim, ter dado opções, né? Mostrou alguns profissionais, na verdade, foi uma indicação da escola, né? A sua assistência foi uma indicação, foi uma das indicações da escola. E aí, assim, que bom que conseguiu conciliar o horário no momento. Depois a gente até precisou trocar os horários, mas a gente conseguiu. Não, vamos tentar, porque está dando super certo. E aí, depois do acompanhamento com a psicopedagogia, né, com vocês, a psicologia, e você indicou também, orientou, né, sobre o neurologista, Isso. que a consulta foi muito boa, né? Ele agora nem está mais com tanta frequência, mas ele foi no início, aí ele, assim, explicou também com a gente, fez alguns testes com ele, né, conversou, deu a opção da medicação, né, falou, ó, o ideal seria usar a medicação, mas, assim, ele deixou bem aberto, né, para que a gente pudesse, ó, vocês têm outras opções, né, claro que o acompanhamento, né, psicopedagogo precisa continuar, mas falou da questão de colocar eles para realizar algumas atividades, Perfeito. aí como ele já gostava muito do futebol, a gente colocou no futebol, né? Conseguiu matricular no curso de inglês, que é coisa também que ele gosta. Ele já fez o curso de teatro, agora até parou, mas ele já fez o teatro, ele é sempre muito ligado à arte, gosta muito de música, né? Muito de estar no palco, de estar apresentando, de estar E ele falando. vai muito bem nessa área, que eu acompanho lá. Então, isso, assim, ajudou bastante, né? Ocupar mesmo, fazer com que ele gaste essa energia. E a gente percebe que quando tudo isso está fluindo bem, né? Ele consegue ir para o futebol, inglês, e fazer as atividades, né, extras. Isso ajuda bastante. Foi bastante importante, né? Para que a gente pudesse observar essa melhora dele, essa organização dele. Eu vou até fazer uma marketingzinho aqui do neurologista, que é o Dr. José Vinícius, excelente neurologista, excelente para tratar dessas questões com as crianças e do respeito que ele tem às famílias, às crianças e às escolhas, né? Essa questão da medicação, é importante, mas eu não quero, porque há famílias que não querem entrar com a medicação, né? As outras alternativas que ele dá. Então, o Dr. José Vinícius será também convidado a vir aqui, né, no NeuroStarcast, que ele é maravilhoso. Arthur, conta pra gente agora um pouquinho de como você se sente no meio disso tudo. Na escola, depois que você soube o que você tinha, o que te atrapalhava. Como você se sente com tudo isso? Eu me sinto bem melhor do que quando eu comecei, por causa que, como você mencionou, às vezes a gente pode ter um pouco de raiva, certo? E eu tinha Muita raiva dentro de você? eu queria soltar Muita um explosão? pouco, eu queria descarregar um pouco isso. Porque era muito ruim ficar contendo toda hora. É muito chato isso. E você falava isso, né? Lembra? Às vezes você falava, às vezes eu tenho raiva, tenho vontade de pegar. Eu, Arthur, mas você não é assim, você não precisa fazer dessa forma, né? E essa raiva te consumia, né, Arthur? Te atrapalhava muito isso, né? Sim. Porque você sabia que não era certo, mas ao mesmo tempo você não conseguia controlar, né? Que a gente conversava tanto sobre isso. E aí hoje, como é que tá isso? Você consegue controlar essa raiva?
diminuiu muito a dificuldade para eu conseguir controlar. Então, sim, de certa forma deu uma melhora bem grande. Que maravilha! E sobre a terapia, no que você acha que a terapia te ajudou nesse processo todo? Tanto quando você fazia comigo, hoje quando você faz com a tia Ana Paula. Você acha que foi importante, que é importante para você ter esse acompanhamento com essas pessoas, com a psicóloga, quando você fazia também? Sim, porque assim, bom, ajuda muito, talvez a forma de vida da pessoa até mude também, né? Então, bem Gratificante, é bom. isso, gratificante. Que A gente bom. percebe que ele consegue, assim, identificar. No início, ele, às vezes, tinha essas agitações, essas explosões, assim, e a gente chamava ele, mostrava o que estava acontecendo, mas ele não conseguia identificar. Sim. E agora, às vezes até antes de acontecer, ele, mãe, eu não tô bem, eu tô agitado, e daqui a pouco vem a Legal. explosão. Ele já consegue identificar isso. E às vezes a gente chama, conversa, não, Arthur, tá acontecendo isso, você precisa parar, vamos respirar, às vezes vamos lá tomar um banho, vamos fazer alguma coisa que você gosta, ou então vai lá fora, joga futebol, vai, né, Isso que fazer eu ia- alguma atividade que a gente percebe que isso acalma ele. Sim. Né? Como que a atividade física, né, Atividade regula, física. ajuda, Demais. por ele que faz uma atividade coletiva, já que as questões dele eram nessa parte do coletivo, do relacionamento, como que isso ajuda e ele consegue se autoconhecer mesmo, né? O cumprimento de regras, aí a gente trabalha aquele controle inibitório, né? Encaixar aí o que pode, o que não pode, agora vai, agora não, são as regras, que é uma característica que a criança que tem TDAH apresenta um pouco mais de dificuldade, né? Nesse cumprimento de regras. Cumprir os combinados, né? Agora não dá para fazer isso, agora é hora disso. Isso. Não, mas eu não quero, não. Vamos parar, vamos organizar, né? Cumprir os combinados melhorou bastante. Né? Por Mas a mais gente ainda que está no você- processo ainda. Sim. O processo é contínuo. contínuo. E por mais que vocês pontuaram que nunca houve assim uma demanda maior na questão do rendimento, né? Antes do início do tratamento terapêutico. Mas após o tratamento terapêutico, vocês percebem que isso afetou positivamente no rendimento dele na escola? Isso ajuda? A terapia vem ajudando? Com certeza. Com certeza. Assim, no início a gente não percebia, né, esse atraso nos estudos, mas aí depois vieram algumas situações, né, que a gente, realmente... A gente achava que não, tá tudo bem. Ah, Nunca não. foi o aluno, né, nota 10, 10,5, mas achava que estava tudo mas bem. aí, Sim. Né? com o início do tratamento, do acompanhamento, ele melhorou bastante. É porque o que é interessante a gente pontuar é que a terapia ela ajuda o paciente a se autoconhecer, né? E aí cada um tem um estilo de aprendizagem. E aí a gente vai, como terapeuta, trabalhando dentro das sessões esse estilo de aprendizagem. Então, assim, na psicopedagogia, que a gente utiliza muito os jogos, né? Como ferramenta principal. Então, todo jogo, como é que a gente faz, Arthur? A gente mostra, ó, esse jogo vai trabalhar a sua atenção, vai trabalhar a sua memória, para quando você precisar utilizar dessas habilidades no seu dia a dia escolar, ou quando você estiver em casa lendo um livro, um filme, ele consegue já nessa faixa etária de 11 anos, né, ele reconhecer, e aí é o que você já coloca, e ele até colocou aqui, né? Hoje eu já consigo me controlar mais. Isso é muito bacana de ver esse processo de transformação, né? É verdade. Você percebe isso também, né, Arthur? Na escola você consegue prestar mais atenção nas aulas? Como é que tá isso? Então, eu acho que eu tive sim um rendimento maior nas aulas, por causa que tinha matérias que eu não conseguia entender. E hoje eu consigo entender bem melhor do que comparado a um tempo atrás. Legal. Então eu tenho mais facilidade para entender as matérias, porque, assim, bom, eu tenho bastante dificuldade com algumas matérias e acho que Agora tá mais fácil.
E agora tá mais fácil. Ele fala pra gente que, quando eu paro para prestar atenção, eu consigo entender. Falei, então você só precisa prestar atenção. Sim. Né? Mas aí será que sempre para prestar atenção? Será que sempre tá atento? Né? A professora às vezes... conseguia se controlar, hoje ele já consegue. Né? Às vezes é alguma disciplina, alguma matéria específica. Arthur, tem que melhorar isso aqui, tem que melhorar nessa aqui. E aí, não, hoje é o dia dessa aula, então eu preciso, né? Então, naquele dia, eu falei, e os outros dias, Arthur? Não dá pra ser assim todos os dias. Aí bota o hiperfoco numa coisa só, Numa coisa né? só. Mas que infelizmente não dura muito, mas, né? Alcança aquele objetivo ali e já passa para o outro, né? Sim, sim. E juntando tudo isso, a gente também não pode esquecer que Arthur é uma criança, Sim. né? Exemplo. Então, às vezes, a gente tudo associa ao TDAH. Não, é uma criança que está em desenvolvimento, que tem suas demandas, que vai fazer suas birrinhas, sim, né? Porque faz parte do desenvolvimento infantil, independente de qualquer coisa, né? Então, a gente não pode esquecer disso, né, Arthur? Arthur está falando pouco. Tô achando, Arthur tá falando. Ele tá tímido. Tá tímido com as câmeras. Arthur, tem alguma coisa que você queira falar para os professores das crianças que, assim como você, tem TDAH? O que você acha que é importante os professores saberem para ajudar os seus alunos? Talvez ter um pouco de mais calma, talvez. E também ter um pouco mais de compreensão. Talvez, né? Já teve mais alguma coisa? Não. Já teve alguma situação que você se sentiu mal porque, de repente, seu professor não entendeu a sua necessidade e aí acabou te pedindo alguma coisa que você não conseguia fazer e você ficou triste, chateado ou preocupado? Não, acho que não. Não? Seus professores sempre foram compreensivos com você, de entender seu tempo? Eu não sei muito bem, mas às vezes, talvez, acho que sim, talvez, mas é normal do ser humano errar, é normal, né? Cara, que lindo, gente! Só enche a gente de orgulho. Ele é maravilhoso! É isso aí, às vezes os professores erram tentando acertar, né? As pessoas são diferentes, têm suas necessidades. Então, às vezes, a professora fez alguma coisa que você pode não ter se sentido bem, mas tentando fazer o melhor para você. Né? Que a gente entende que o professor, ele trabalha muito. Nós também somos professoras. A gente sabe o quanto é difícil lidar com uma turma de 30, 40 alunos, cada um com uma necessidade. E, às vezes, a gente também, né, já errou tentando ajudar aquele aluno e não foi o melhor para ele. Né? Então, a gente prefere acreditar que todos os professores tenham essa boa intenção, por mais que às vezes eles não consigam ajudar tanto assim, né? E vindo do próprio aluno, né? Como Isso que o professor transforma a vida de um aluno, né? Isso eu acho que todo professor precisa carregar isso dentro de si, porque quem trabalha com a educação, eu enxergo como uma missão, né? Uma missão de transformação. A gente transforma vidas o tempo todo. E a gente procura sempre, assim, deixar uma marquinha na vida daquele ser humano, daquela família, que quando chegar aquela criança lá na vida adulta, aquela criança vai lembrar de um ensinamento que nós passamos. Não necessariamente o ensinamento das disciplinas, do conteúdo, né? Mas o ensinamento para a vida, né? Isso é muito importante. Convivência, relacionamento. Sim. Né? Não é aquela matéria específica, né? Mas foi muitas vezes nas entrelinhas, né? Entre uma matéria e outra, uma conversa, uma postura, né? A forma de lidar, né, com o aluno, eu acho que é bastante importante nessas situações, né, que atualmente estão tão comuns, né? Eu não sei se agora, pela facilidade, né, do diagnóstico, antigamente nós não tínhamos muito isso, eram só crianças agitadas, né? E a gente tentava, né, controlar de alguma forma, mas hoje, assim, tendo essa facilidade, né, esse acesso mais aos diagnósticos,
isso facilita bastante e proporciona a melhor qualidade de vida. Com Sem certeza. Hoje a gente, assim, eu me sinto bem mais à vontade, né, com o diagnóstico e podendo, né, trabalhar, tendo orientação de profissionais que fizeram a diferença para a gente, né? Nós temos muito a agradecer a vocês, Obrigada. a Paula, a Daniela, demais, porque isso fez muita diferença para a gente, né? A gente achava que era só agitado, que era só birra, mas que levado. Não. Aconteceu isso, então vamos parar, vamos conversar, né? Não adianta bater de frente, não adianta tentar, né, encarar isso. Não é assim. Vamos parar, vamos conversar e tentar seguir, se organizar para que a gente possa dar continuidade. Porque senão fica tudo muito turbulento. Sim. E assim, Gandhi, Mariana, o que vocês, como pais, né? O que vocês diriam para as famílias que têm uma criança, que têm um adolescente com as necessidades que o TDAH traz? Qual o recado aí especial que vocês querem deixar para essas famílias? Cada um fala um pouquinho. Começar. Primeiramente é ter atenção, né? Tentar identificar, né? Sempre tem alguns sinais, uns mais visíveis, né, mais perceptíveis, outros não. No início, eu não sei se a gente achava, não é nada disso. Tem a questão, né, da negação, não sei se isso pode acontecer. Com certeza. Né? Com certeza. Algumas pessoas vão falar, mas é muito levado, mas é muito agitado. Né? Hoje em dia, as crianças, né, são diferentes. Tem a questão de telas, né, que Sim. deixa as crianças muito mais Isso. agitadas. E aí a gente achava que era só por conta, mas é muito celular, é videogame, é televisão. Né? A gente percebe que quando ele fica afastado, né, por algum motivo, a nota não foi boa, o comportamento não tá bom, então vamos, né, vai ficar sem o celular, vai ficar sem o videogame. A gente percebe que ele fica um pouco mais calmo, não tem como negar. Sim. Né? Eu posso falar isso abertamente, porque é muito, muito comprovado isso. Real. Né? É real, é real. Né? Então a gente percebe que não era só isso, né? Sim. E quando fica realmente afastado das telas, isso ajuda bastante. Mas ficar atento, né, a alguns sinais das crianças, procurar ajuda na escola, se a escola não sinalizou, né, e se os pais, né, se a família percebe alguma coisa, seja lá a dificuldade para dormir, né, seja a agitação, seja o confronto mesmo em casa, né, a dificuldade de realizar algumas tarefas de combinados, né, de participação mesmo nas atividades de casa. Não quero fazer, não vou fazer, não isso, não aquilo. Né, porque a gente percebia muito isso. Hoje está bem mais controlado, bem mais fácil para a gente. Tentar buscar ajuda mesmo, né, identificar, procurar profissionais, né, realmente que possam dar um suporte adequado e seguir as orientações de acordo com a possibilidade de cada um. Né? O neurologista é importante, as psicopedagogas são maravilhosas, é muito importante, né? O serviço de psicologia, tudo isso, né, em conjunto, né, e o conhecimento, né, o entrosamento familiar, eu acho que isso é bastante Acho que a mudança importante. de comportamento da família também, né? Isso, a rotina, a Acreditar. organização. Acreditar, né? Essa negação realmente que surge da gente não é. Sim. Acreditar, confiar no profissional, procurar um profissional e acreditar, confiar nele e se unir também, né? Fazer o serviço, o trabalho junto que vocês passavam pra gente, às vezes chamavam a gente para conversar. Sim. Dessa forma, está acontecendo isso, isso e isso. A gente também procurava se informar a respeito e trabalhar em conjunto. E as coisas dão certo e está aqui o resultado. Com certeza. Orgulho da família Santos. E nosso também. Com certeza. Eu agradeço imensamente a vocês, primeiro, por terem confiado a pedra preciosa de vocês a mim. Eu me emociono toda vez que eu falo de um paciente, porque a gente abraça vocês, né? Cada caso que passa pela gente, a gente sabe que é uma vida que a gente pode transformar. Verdade. E não é a vida só daquele paciente, é a vida de uma família. Então, eu agradeço muito. Digo para vocês que o Arthur ainda vai dar grandes alegrias a vocês, eu não tenho dúvidas disso. E dizer para as pessoas que ter um transtorno não é uma sentença. A pessoa vive
normalmente, com qualquer transtorno, qualquer limitação que ela tenha, porque limitações todos nós temos as nossas, né? Então, a gente precisa buscar ajuda e seguir adiante que as coisas dão certo. Então, muito obrigada. Eu costumo dizer que um laudo não é um fim, é o início, né? É o início de uma nova vida, com novas aprendizagens e com uma vida de transformação mesmo, né? Então, assim, agradecer também a vocês, a confiança no nosso trabalho, o carinho. É uma família realmente muito especial para nós duas. Uma família, assim, que sempre anda de mãos dadas conosco. Isso é muito importante. E dizer que, realmente, como o Dani falou, vocês têm uma pedra preciosa. Uma joia rara. Estamos muito orgulhosas, Arthur. Que bom que você aceitou o nosso convite, viu? Ai, a gente trouxe um... Sim, antes deixa eu fazer uma indicação de livro aqui, tá? Para vocês e para todos. Esse livro é uma obra feita por vários especialistas, vários profissionais, então uma obra colaborativa, onde eles falam sobre o TDAH, TDAH e você, dando várias dicas de como lidar com o TDAH, várias situações, várias indicações terapêuticas, enfim. Fica a dica da editora literária, vários profissionais aqui que eu conheço, então indico, de olhos fechados. E aí, nós queríamos presenteá-los. Primeiro, vamos ao Arthur? Vamos! Ó, Arthur, uma lembrança minha e da tia Dânia para você. Obrigado. Para você começar o ano letivo, o próximo ano letivo aí, ó, bem, se organizando, né? Já que a organização é algo que às vezes para o TDAH é um pouco complicada. Mariana, uma Muito canequinha obrigada. do Neustarcast para você. Obrigada. Muito obrigada pelo carinho. E Obrigada. agradecer mais uma vez a vocês pela participação. Vai ficar, né, lá no canal do YouTube para vocês acessarem, assistirem aí essa entrevista, que foi incrível. Vocês contribuíram aí, vão contribuir por muitas pessoas, tá? Muito obrigada mesmo pela participação. Nós Deixar nosso... agradecemos. Muito obrigado pela oportunidade de trazer, né? Sim. Essa nossa experiência. experiência. E com certeza vocês vão ajudar muitas famílias, né? Porque como o Gandhi colocou, né, a aceitação é também um impeditivo, muitas das vezes, para se iniciar esse processo terapêutico, né? Esse processo de transformação. Então, que bom que vocês, como pais do Arthur, tiveram essa percepção e não se assustaram, por mais que tivesse medo, mas enfrentaram, né, as questões. E, com certeza, eu acho que hoje, por tudo que foi colocado aqui hoje, vocês percebem e comprovam que se tem qualidade de vida quando um TDAH é tratado, é acompanhado, que só tem agora as observações das potencialidades, né? O que precisa ser melhorado, a gente sempre vai ajustando, porque isso faz parte da vida, né? Do dia a dia. Verdade. Então, Paula, deixa suas redes sociais, seus contatos. Bom, pessoal, meu Instagram, psicopedagoga, _ Ana Paula Ubatuba. Meu celular é 21 97021 2966. Eu, Daniela Ferreira, neuropsicopedagoga, @neuropsicodaniela Ferreira, e do Instituto Neurostar, que é @Instituto Neurostar. 993797172, meu WhatsApp. Gente, muito obrigada. Então, esperamos vocês no episódio 6 do Neurostarcast, que também estará imperdível. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, Paula. Obrigada. Foi ótimo.